Olá, amigos. Vocês estão no canal Sementes de Luz e Paz. Hoje eu tô aqui para continuar o nosso estudo desse livro maravilhoso, A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu. Hoje é o capítulo 5. Aguardem aí, já já. No vídeo anterior, eu havia falado que o capítulo 5 ele era pequeno e talvez eu lesse o 5 e o 6. Eu realmente o fiz, mas acontece o seguinte, os assuntos são bem diferentes. Então, eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 5 e depois, uma outra oportunidade, sobre o capítulo 6, para não, embananar as coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa que acontece nesse capítulo é que o hindu, né, aquele senhor que está orientando o narrador aqui, ele chega na casa dele, como sempre, ele marcava sempre às 11 horas da manhã, e ele começa a fazer uma retrospectiva do que o narrador já aprendeu até agora. Eu coloquei aqui no papel para ficar mais fácil para mim e para eu lembrar. A primeira coisa que o narrador aprendeu é que é possível ter experiências fora do corpo físico. Quem está assistindo pela primeira vez aqui, pare agora e comece lá no início. Comece a assistir desde o capítulo 1, senão você não vai compreender o que vai vir daqui para frente, ok? Segundo, o que ele aprendeu? Ele aprendeu que a morte não existe, porque ele mesmo teve essa certeza a partir do momento em que ele encontrou com um irmão falecido. Para quem acompanhou os outros capítulos sabe do que eu estou falando. Então, a partir daí, ele viu que realmente viu o irmão bem e pôde tocá-lo, porque quando você está no astral, você ainda você consegue tocar os outros espíritos que também estejam por ali. Enfim, e por último, ele perdeu o medo da morte, porque é muito comum, 99% das pessoas encarnadas têm medo de morrer. Por quê? Porque por causa do medo do desconhecido, do medo que não vai encontrar nada depois, do medo do nada mesmo, eu acho que é isso. E, enfim, e com a leitura deste livro e com as explicações que a gente vai tendo aqui, e, claro, hoje já é muito mais comum, né? Muitos livros espíritas já desmistificaram essa coisa da morte, né? E, bom, aqui ele dá esses três tópicos, por enquanto, que o narrador já aprendeu, certo? E aí, o que ele começa? Então, aí vamos começar o assunto desse capítulo. Quando ele esteve, né, que eu contei no capítulo 4, que ele fez a viagem astral, ele pôde ver várias coisas, mas ele passou meio que rapidamente, né? Ele viu que, né, podia ir estar num barzinho com o irmão, até beber e comer, sentir o sabor das coisas, mas isso é tudo no plano mental. E o que acontece? Além disso, no plano astral, os espíritos, as almas, como você quiser chamar, eles têm a oportunidade de continuar aprendendo. Eu achei isso maravilhoso. Existem cursos, existem pessoas especializadas que dão aulas. E você, se você for especializado em algo, se você quiser também, você também pode dar aulas, você também pode ensinar as outras pessoas. Então é muito comum que haja, por exemplo, músicos que deem aula de música, esportistas que deem aula de diversos esportes, é muito comum. E a pessoa, né, o espírito, tendo aquela disposição para aprender, vai aprender cada vez mais. E isso só vai ajudá-lo a evoluir. Por isso que é tão comum, muitas vezes, uma criança, não digo recém-nascida, mas já, sei lá, uns 3 aninhos, por aí, já tocar piano, por exemplo. É comum isso hoje em dia.
As pessoas falam, é criança índigo, criança cristal, enfim, é superdotado. Na verdade, é o espírito. Vocês entendem? Tá naquele corpinho de criança, mas aquele espírito sabe tocar piano, que é uma coisa. Ou sabe falar outras línguas. Ou sabe jogar um jogo, sei lá, vôlei, por exemplo, basquete. Enfim, é muito interessante, gente. Esse livro, ele dá detalhes das coisas que faz a gente acreditar mais no nosso futuro. Acreditar que o ser humano, o espírito, tem futuro. Talvez o ser humano não tenha, mas o espírito tem futuro, sim, tá? O que mais que ele fala? É possível você progredir, evoluir nos dois meios, tanto no meio físico como no meio astral. Você vai continuar a sua evolução enquanto você está lá do outro lado. É possível também viver ao lado da pessoa que você ama ou que você amou enquanto você estava na Terra. Existem muitos casais idosos que, como o objetivo de vida deles aqui na Terra era apenas viver juntos, casar, ter filhos, ter uma casa, apenas esse, lá vai continuar. Se eles continuam com esse objetivo, então eles vão se reunir novamente. Vão poder ter o que eles quiserem através, eu já foi explicado nos anteriores, né? Lá você consegue, por exemplo, imaginar a sua casa, você vai ter aquela casa. Tudo que você quiser dentro para aquela casa, você vai... Só você imaginar um sofá, tá? Uma mesa e cadeiras, enfim, uma cama, você vai ter tudo. Olha que coisa maravilhosa. E você vai viver ali, feliz, ao lado da pessoa que você ama. Você pode ter seus animais de estimação, isso me interessou muito. Gente, vai ser maravilhoso a hora que eu partir poder encontrar meus animaizinhos que já se foram. Eu vou precisar de uma casa grande, viu? Com certeza, né? Para ter todos os meus bichinhos comigo. Bom, e aqui nesse capítulo ele também conversa um pouco com a gente sobre os casais. O que são os casais, né? Uma coisa que eu sempre tive interesse em saber é sobre almas gêmeas. O que ele fala aqui? Almas gêmeas realmente existem. Na criação, realmente Deus cria o lado feminino e o lado masculino da alma. Mas só que assim, elas se separam para poder evoluir separadamente, ganhar conhecimento, cada uma do seu jeito, para depois, no futuro, se reunirem. Então, durante uma existência, uma vida, é muito difícil, por isso que todo mundo fala, como é difícil encontrar uma gêmea. É muito difícil, porque a ideia é que cada um busque conhecimentos diferentes. Então, se você é uma gêmea, vocês vão querer estar juntos, buscar sempre as mesmas coisas, vocês não vão evoluir. É simples assim. Há casos ocasiões especiais, em que é permitido que as almas gêmeas se reúnam. Às vezes, por pequeno tempo durante uma existência. Muitas vezes como um prêmio pela evolução dos dois, ou até mesmo para que um intensifique a evolução do outro. Olha que coisa linda, gente. Maravilhoso isso, né? Agora, o que ele fala aqui no livro, o ideal mesmo é que você viva a sua existência ao lado de uma pessoa completamente diferente de você. Olha só. Mas por que isso? Geralmente as pessoas falam, nossa, o João casou com a Maria, mas que pena. Não, eles são completamente diferentes. Nada disso, gente. Eles estão buscando evolução. Eles estão buscando conhecimento. Um vai aprender com o outro. Isso é maravilhoso. E tem mais. Quando um deles fizer a viagem, partir, e depois o outro, muitas vezes eles nunca mais vão se encontrar. Por quê? Porque não havia uma verdadeira atração física entre os dois. Eles estavam ali reunidos para cumprir uma determinada missão, para um amparando o outro, um ajudando o outro
da melhor maneira possível. E um aprendendo com o outro, porque muitas vezes um está num nível de evolução muito acima do outro. E o que que acontece? Você reunindo, você ajuda aquela pessoa, aquele espírito, aquela alma a evoluir. E a ideia toda é que nós, cada vez mais, possamos, nós estamos aqui para nos ajudar, tá? Nós estamos aqui para fazer o bem, embora muita gente só faça o mal, né? Mas aí é outra história. Enfim, e nós estamos aqui para evoluir. Se aquele espírito, de alguma maneira, não quer evoluir, o problema é dele, ele vai depois acertar as contas a hora que ele for para o outro lado. Vocês estão entendendo? Então, é por aí. Eu achei bem interessante essa parte que eles falam, ó, tá vendo? Às vezes, duas pessoas que viveram juntas uma vida inteira no mundo material não tornam a ter contato, nem depois da morte, nem em vidas futuras. Porque sua visão de vida é demasiadamente diferente para que sejam naturalmente atraídas uma pela outra. Então, você não tem que ficar triste porque você não encontrou sua alma gêmea ou porque a pessoa com quem você vive é muito diferente de você. Não, você tem que se alegrar, porque você está aqui para aprender. Embora muita gente ache que está aqui para passear, né? Pois é. Mas é isso, gente. É mais ou menos isso o capítulo 5, tá? Que ele fala. E aí ele já fala aqui na próxima. Olha só esse trechinho. Esses exemplos dão-lhe uma pequena ideia da maneira pela qual os egos, cada um de nós tem o seu ego, são assistidos ao longo de sua viagem evolutiva. É através de dificuldades, tais como a de viver com pessoas que não sintonizam em todos os pontos conosco, que aprendemos a verdadeira tolerância. Uma vida agradável e tranquila não é necessariamente a melhor vida. Progredimos muito mais depressa ao longo do caminho da evolução pelo sofrimento e pelo que a miúde parece ser um método duro e impiedoso. Cada vida é um dia na escola da evolução. Bom, era isso, gente. O capítulo 5 fala disso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de comentar aqui, compartilhar e não esquece do positivo, que é para poder ajudar o canal a evoluir. Vamos evoluir juntos? Vamos fazer o meu canal evoluir também? A ideia é essa, é passar conhecimento, né, para todos. Tá certo? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.